Letra o quê? Letra A da Alexandra. Me diz aí, pode explicar a letra A de novo? Qual letra A? Da qual questão? Questão número 2? É isso? Me avisa aí. Porque acaba que eu fecho aqui a janela do YouTube, né, para botar o slide, né, na tela, assim, para o slide ficar maior, eu acabo não vendo. Próxima questão aqui. Depois, então, daqui a pouco eu dou um intervalinho, uns 5 minutinhos, né? E aí a gente continua. Essa daqui eu já falei, né? Essa daqui é tranquila. Essa daqui, ó, tranquilinha, tranquilinha. Né? Na verdade, a gente tem que observar até esses pontos aqui, que você vai entender um elo de ligação em relação a uma determinada súmula do STF, né, sobre exame psicotécnico. E aí a gente vai falar que essa questão número 4 aqui, ela trata... vamos lá, aqui a questão é bem fácil, né? Não tem nível de dificuldade tão grande assim, é uma questão até recente, técnico e mecânica, claro, o cargo não tem como foco especial essa área do direito, né? Então ele está pedindo, são requisitos básicos para investidura em cargo público, exceto, note-se que ele falou de forma genérica, cargo público. Teoricamente, quem tem que comprovar isso aqui são servidores detentores tanto de cargo efetivo, tanto de cargo em comissão, né? Mas cargo em comissão parece que acha que não tem que comprovar porcaria nenhuma. Primeiro, gozo dos direitos políticos. Olha só, a Constituição vai falando assim, ó, a nomeação de cargo público, não sei o quê, serão acessíveis aos brasileiros, né? Aos brasileiros nos termos da lei. Nos termos da lei. E aos estrangeiros na forma... Eita, OF, ficou bonito, hein? Na forma que a lei estabelecer. Na forma da lei. Na verdade, a gente fala isso daqui no Constitucional, né? Que, em regra geral, os brasileiros podem fazer concurso público. Porém, a lei pode criar outros requisitos que não seja apenas de ser brasileiro. Podem criar outros requisitos. E aí a gente fala que isso daqui é uma norma de eficácia contida. Porque, na verdade, como regra geral, a norma desse inciso aqui, essa parte para os brasileiros, é uma norma de eficácia plena enquanto não vier a lei. E aí a lei vai, o quê? Criar outros requisitos para reduzir os seus efeitos. E aí é chamado de norma de eficácia o quê? Contida. Então, na verdade, só posso reduzir os efeitos da acessibilidade dos cargos públicos aos brasileiros por meio de lei. Tranquilo? Então, a gente tem que tomar cuidado. Peraí. Na súmula vinculante, número 4. Peraí. Opa. Apagou aqui. Aí eu vou ler para vocês e a gente entende. E aí, ó, se você pegar a súmula vinculante, cadê? Aqui, 44, 44, estava procurando na 46. 44, a súmula vinculante número 44 fala assim: só por lei pode sujeitar-se exame psicotécnico à habilitação de candidato a concurso público. Por que isso? Porque somente por lei, a súmula vinculante número 44 fala que, então, o edital de concurso público pode criar exatamente o exame psicotécnico? Não. Porque a Constituição é clara, os requisitos são previstos em lei, e a Lei 8.112, ela dá outros requisitos, na verdade, dá os requisitos, mas no parágrafo 1º lá, vai falar assim,
a natureza do cargo pode criar outros requisitos previstos em lei. Então, por exemplo, a lei do cargo pode criar outro requisito? Pode. Então, você observa que os requisitos têm que ser definidos por meio de lei. Já os estrangeiros precisam de lei para fazer concurso público. A Lei 8.112 botou lá os professores e técnicos científicos que podem ser providos por estrangeiros. Perfeito? Então, ó, resposta aqui, gozo dos direitos políticos está previsto na Lei 8.112, idade mínima de 18 anos, quitação com as obrigações perante o fisco errado, aptidão física e mental certo, nacionalidade brasileira certo. Tranquilo? Maravilha. Questão facinha, né? Questão 5, aí já começou a trazer um pouco mais de conceito, tá? Aí, da banca até a UACP, né, que vai fazer o TRT aqui do Rio. Faz aí, questão número 5. Questão número 5, vamos lá. De acordo com o que estabelece a Lei 8.112, a forma de provimento de cargo público, que consiste na reinvestidura, ó, tu viu isso daqui, mano? Tá fácil. Porra, já mata a questão, né? Quando falou reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, denomina-se 2 pontos, né? O que? Resposta é o que? A letra B de bola. Beleza? Tranquilinho, né? Na verdade, a gente tem que tomar um cuidado aqui na reversão. Por quê? A reversão, eu não sei nem se tem aqui questão de reversão, mas a reversão ela pode se dar, na verdade ela dá por motivo do servidor aposentado, que ele vai retornar à administração pública. E esse retorno pode ser por meio da aposentadoria por invalidez, quando invalidada, né, os motivos que se deu a aposentadoria, o servidor ficou bom novamente, ou aposentadoria voluntária. E aí você tem que lembrar disso na hora da prova. Aposentadoria por invalidez, a primeira coisa é, vai fazer de novo uma junta médica, vai lá avaliar se o servidor, graças a Deus, ficou bom de saúde. Se ele ficou bom de saúde, beleza, ele volta. É o retorno dele. Em regra geral, é no cargo dele. Mas se o cargo dele estiver provido, o cara que está lá provido, problema, vai ficar lá. E aí vamos perguntar para ele, você servidor, por invalidez, a primeira pergunta é, qual cargo, o teu cargo? Aí ele, técnico judiciário. Tem outro cargo vago? Tem. Maravilha, resolveu o problema. O problema é, não tem cargo vago. Aí você tem que trabalhar e falar assim, vai trabalhar como excedente. É um servidor que não tem cargo, porém ele vai ter trabalho. Olha que maravilha, né? Já a aposentadoria voluntária, que é o servidor que aposentou de forma voluntária, e ele vai fazer a reversão. E aí tem que contar 5 anos anteriores, né? Ele só pode pedir a reversão se a aposentadoria dele for dentro de 5 anos. Se ele for efetivo quando estava na inatividade, tranquilo. Tem que ter cargo vago para ele, beleza? E tem que ser a critério da administração pública. Maravilha? Temos que tomar cuidado com isso na hora da prova, tá? E ele não pode ter, já aí o artigo 27 fala assim, ele não pode ser, não pode fazer a reversão aposentado com 70 anos. E aí tem que tomar cuidado que na Lei 8.112 está isso, só que ela levou ao conceito da aposentadoria compulsória, que hoje já foi mudada, né? Tá aos 75 anos, nos termos da Lei Complementar número 150 de 2015. Perfeito? 152, quer dizer, 152, agora eu esqueci o número. Foi, galera? Maravilha, então. Vamos para a próxima questão aqui. Acho que eu botei bastante questões aí. Botei. Quiser, a gente faz até um intervalinho daqui a pouco, tá? Que aí depois eu complemento mais com algumas questões, porque ainda tem muito pano para manga. Beleza, galera? Vamos só matar essa questão número 6 aqui. E eu dou um intervalinho rapidinho. Só para beber uma água,
né? Dá uma relaxada um pouco. Questão aqui, ó. 1. Reintegração é a reinvestidura. Opa, show de bola, né? A reintegração é a reinvestidura do servidor, o quê? Estável. É interessante que quando você fala em reintegração, você fala logo servidor estável. Não tem para onde fugir. Tanto a reintegração, tanto a recondução, segundo a Constituição Federal, é para servidor estável. Reintegração e reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial ou administrativa, com ressarcimento de todas as vantagens. Essa questão está o quê? Está certo. 2. O servidor estável só... Aí você... Opa! Só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar, no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Aí você, professor, calma aí. Qual o problema aqui? Vamos entender a problemática constitucional e legal, vamos dizer assim. O que diz a Constituição e o que diz a porcaria da Lei 8.112, né? O que você tem que entender aqui? Que o artigo 41, parágrafo 1º, ele fala dos casos, somente perderá o cargo servidor estável nos seguintes casos. Ele quis colocar aqui uma lista taxativa, somente nesses casos. A lei não pode criar outros. E aí você tem lá processo administrativo assegurado ampla defesa, sentença judicial transitada em julgado, né? Enquanto perdurarem seus efeitos. Transitado em julgado. E também a avaliação periódica de desempenho. E aí você, avaliação periódica de desempenho nos termos de lei complementar. Não existe essa lei complementar ainda, tá? Tem um projeto até dessa lei complementar que está tramitando, porém tá um pouquinho parado. Tava em alta ano passado, mas depois parou. O que acontece? Essa daqui é o que diz a Constituição. A Lei 8.112 fala assim, o servidor estável só perderá o cargo por meio de processo administrativo disciplinar e sentença judicial transitada de julgado. A Lei 8.112 não fala disso daqui, da avaliação periódica de desempenho. Por quê? Porque a avaliação periódica de desempenho tem que estar prevista por meio de lei complementar. E a Lei 8.112 é uma lei o quê? Ordinária, né? Ordinária. Então, nesse caso, a avaliação periódica de desempenho não pode estar prevista na Lei 8.112. Tranquilo? Então, a Lei 8.112 só fala nesses dois. Então, você tem que reparar que a questão aqui, quando ela colocou o servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada de julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual seja assegurada ampla defesa, essa questão está o quê? Está certa segundo a Lei 8.112 de 90. Foi? Maravilha, então. 3. Reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, viu? Aí como é que caiu reversão? Quando junta médica oficial declarar insubsistente o motivo da aposentadoria ou no interesse da administração. O que a gente falou? Aposentado por invalidez ou no interesse da administração pública. Respeitadas as hipóteses legais. Ele não quis dizer para você o quê? Você tem que ter 5 anos, sua aposentadoria não foi tem que ter sido nos últimos 5 anos. Se for já 6, 7, 8 anos, já era, né? Ele não pode voltar depois de ter atingido a idade para compulsória, 75 anos de idade. Tem que ter cargo vago, tem que ser no interesse da administração pública, tem que ser estável na atividade, tranquilo? Então, essa questão está o quê? Está certa. Maravilha? Foi? Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório, perfeito, foi inabilitado em estágio probatório relativo a outro cargo. Lembra? Joãozinho, Joãozinho era, sei lá, técnico, deixa eu pensar aqui, técnico administrativo, federal.
passou num outro concurso para auditor da Receita, analista, sei lá, vou botar aqui analista, tá? E aí ele já era estável aqui. Ele tem que ser estável. Já tem 15 anos de casa. 15 anos de efetivo exercício. Já passou faz tempo no estágio probatório, tudo bonitinho. E aí ele passou no outro concurso. Ele vai fazer o quê? Ele vai pedir exoneração puramente? Não. Ele vai pedir posse em outro cargo inacumulável, né? E ele tomou posse aqui. E aí aqui ele está no estágio probatório. Não foi aprovado aqui no estágio probatório. A pergunta é, Joãozinho, você era estável no cargo anterior? Sim. Então você vai ter o quê? A sua recondução. Olha que maravilha. O Joãozinho vai voltar no cargo que era dele antes. Tranquilo? Maravilha. Então, toma cuidado. Então, primeiro caso, inabilitação em estágio probatório, relativo a outro cargo, e a reintegração, ó, do anterior ocupante, que a gente já falou da reintegração. Tranquilo? Maravilha. Então, ó, todas as questões estão o quê? Estão certas, né? Todas certas. Resposta é letra E. Olha que maravilha. Para você, às vezes, achar algum elefante branco em algum tema, né? Na questão, você pode acabar querendo marcar uma falsa ali. Maravilha, galera? Beleza, então, vamos dar um intervalinho, 3 minutinhos só para dar uma descansada aí, para refrescar um pouco a mente, e daqui a pouco a gente volta, tá? 11 horas a gente volta, beleza? Vou deixar aqui até em stand-by, vou estar falando aqui com o pessoal, prometi voltar à questão número 2. Foi essa daqui, né? Bem, teve essa daqui. Foi essa daqui, né, Alexandra, que você me perguntou? Foi essa daqui, a número 2, né? A exoneração de cargo em comissão e a dispensa da função de confiança dá-se somente a juízo da autoridade competente. Essa letra A está o quê? Está errada. Porque a exoneração do cargo em comissão e a dispensa da função de confiança podem ocorrer tanto a pedido do servidor ou a juízo da autoridade competente, né? A de ofício pela própria administração pública. Então, esse só aqui está errado. Faltou mais uma condição, que é o a pedido. Beleza? Maravilha, então. Vou dar um intervalinho e daqui a pouco a gente volta aí, tá? Aí eu vou estar falando aqui no chat, vou estar bebendo uma água também. Daqui a pouco a gente volta.